Mas vamos colocar em pé para nós lermos Zacarias. Malaquias, desculpa. Cadê o José para... Amado, é Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Pastor também erra. É difícil, mas pastor também erra. O título da mensagem é Cadê a minha honra? Malaquias, capítulo 1, 6 diz o seguinte: o filho honra seu pai, e o servo seu mestre. Se então eu sou um pai, onde está a minha honra? Se eu sou seu mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em quem temos desprezado o teu nome? Pai querido, nós sabemos que a tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Para quem não sabe, nós pregamos todos os profetas menores. Esse mês nós vamos falar sobre Malaquias, tá? E é um livro muito interessante, por dois motivos. O primeiro, meu amado, porque é o último livro dos profetas menores. E para quem tem uma Bíblia muito antiga, vai ver que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem 4 páginas em branco. Hoje, por causa de uma economia, não tem mais isso, né? Mas as Bíblias antigas tinham 4 páginas em branco. Por que essas 4 páginas em branco? Porque do profeta Malaquias até os evangelhos, Mateus, foram 4 séculos que Deus falou: chega, eu não vou falar mais nada para vocês, cansei de falar com vocês, cansei de ensinar, cansei de tudo, cansei. Você já pensou, amado? Deus, na soberania, na sua graça, que nós falamos que é enorme, que é maravilhoso, chegar para nós e dizer: eu cansei. Mas é isso que aconteceu. Mas antes dele falar que eu cansei, ele traz essa palavra, que é o último profeta, Malaquias. É um profeta que se levanta para dizer, não apenas para o povo, mas principalmente para o sacerdote. Quando você ouvir essa expressão sacerdote, não pense, eu não tenho nada com isto, eu não sou sacerdote. Pelo contrário, Apocalipse capítulo 1 fala que eu e você fomos constituídos reis e sacerdotes. Hebreus, que vai ser o próximo livro que nós vamos estudar, então você pode começar a ler o livro de Hebreus, tá? E nós vamos, quando acabar Malaquias, né? Acho que ainda falta 2 domingos para acabar. Nós vamos estar falando muito sobre essa nova aliança, sobre o que é realmente essa vida com Cristo, qual é essa mudança que nós entendemos que os profetas menores falaram. Então, avançando um pouquinho mais aqui, o templo estava construído, tá? Nós precisamos entender que já tinha passado, para vocês situarem, Neemias já tinha passado por aqui, Esdras já tinha passado por aqui, estava tudo certo. A única coisa que Deus esperava desse povo é que eles realmente prestassem o culto. Só que o povo começou a prestar o culto, se lembra da mensagem da pastora, que foi uma paulodinha santa, uma cacetadinha santa? É mais ou menos aquilo que a pastora pregou. É aquele momento que Deus falou assim, cara, isso é religiosidade. Mas tem uma coisa que eu concordo com alguns pensadores, dentre eles Marx, a religião ou a religiosidade é ópio do povo. Sabe, aquele elixir que a pessoa faz para, às vezes, fazer uma catarse das suas emoções, das suas dores existenciais, mas não fala do que é a verdade a palavra religião, porque a palavra religião é do latim, não é do grego, nem do hebraico, mas significa religar. Então, qual que é a proposta da verdadeira religião? E Tiago fala, se vocês soubessem o que é a verdadeira religião, e a verdadeira religião é essa, que vocês se preocupem com as viúvas e se preocupem com os órfãos. Tá? Mas Tiago não está falando de salvação. Meu amado, naquele contexto da igreja, Tiago está dizendo o seguinte, olha, ok, você é salvo, você já adquiriu a sua salvação, como é que você vai operacionalizar? A religião fazia com que o povo, né, às vezes se situa só no culto. No culto eu sou santo, no culto eu canto, mas como que você é em casa? Como é que você é com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido? Como é que você é em sala de aula? Como é que você é no seu emprego? A verdadeira relação com Deus nos faz ser luz em todos os lugares. Por isso que quando Paulo vai falar em 2 Coríntios, ele vai dizer, eu e você somos o bom perfume de Cristo ou não. Eu já disse aqui que uma pessoa com um perfume gostoso, ela nem precisa dizer, estou com perfume. Ela passa e as pessoas sentem. Com mau cheiro também, tá, amados? A lógica é a mesma. Mas quando ele está com um perfume bom, ela passa e as pessoas sentem. O que Paulo está dizendo é o seguinte, quando você entra na sala de aula, quando você vive no seu secular, as pessoas conseguem sentir o cheiro de Cristo. Isto é a questão. Como é que eles estavam fazendo esse culto? E nós precisamos ler aqui Ageu, e precisamos ler aqui Amós. Esses profetas pregaram
praticamente junto. Se lembra que Zacarias, 2 meses depois de Ageu, começa a pregar, Malaquias praticamente 4 meses depois de Ageu. Então você tem todo esse contexto entre Zacarias e Ageu e Malaquias. E o que esses 3 profetas estão falando? Gente, o que vocês estão fazendo está tudo errado. Não, mas nós estamos cantando. Não, vocês estão cantando, mas vocês não estão praticando a letra. Vocês estão ouvindo a mensagem, estão até dando uns glória a Deus, aleluia, amém. Mas vocês não vivem uma verdadeira relação comigo no dia a dia. Uma das coisas que aconteciam aqui é aquela coisa de fazer o culto rápido. Deixa eu colocar uma coisa para vocês, tá? Nós precisamos entender que o culto não é a liturgia que nós preparamos. O Guilherme separou as músicas hoje, ele orou. Eu sei que os levitas vêm preparados para ministrar nas nossas vidas. Eu preparei essa mensagem. Foi uma semana muito corrida. Eu tive um casamento ontem, um longo casamento ontem. Tá? Eu tive várias atividades, mas eu sei que Deus tinha essa palavra para trazer hoje, porque eu orei. Não é uma questão de imposição, é uma questão de eu saber. Então, quando eu venho para cá, eu venho com entusiasmo. A palavra no grego entusiasmo é entel, significa eu venho com Deus dentro de mim. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que tem Deus dentro dela. Então, não importa se a música é a música que você gosta de cantar, mas a letra você está dizendo, eu creio nisso. A mensagem que está sendo pregada, você vai dizer, eu creio nisso. Então, vamos fazer um resuminho do capítulo 1 para nós entendermos. Do versículo 1 a 5, tá, os primeiros 5 versículos, Deus faz uma pergunta engraçada. Onde é que está o meu amor? E é interessante que o sacerdote, como todo bom ser humano, gosta de contradizer ou não gosta de ser confrontado. Eu sempre falo como psicólogo, o pior momento de uma terapia é quando você vem com um confronto. As pessoas não gostam de ser confrontadas. E o que os profetas, os sacerdotes fazem? Espera aí, Senhor, nos mostra onde que nós temos falhado. Por favor. Não, aonde que nós deixamos de te amar? Nós estamos indo no culto, nós preparamos o culto, mas Deus estava dizendo, não, mas vocês não vivem. Quando eu dou aula para pastores, e eu dou aula segunda, quinta e sexta, eu sempre falo isso, olha, preparar uma mensagem é muito fácil. Preparar uma técnica com slide é muito fácil. Hoje está muito fácil. Eu sou do tempo, amado, que quando eu ia estudar uma palavra no grego, né, eu tinha quase 5 livros de etimologia do grego ou do hebraico, que eu tinha que ver. Hoje está mais fácil. Mas será que nós estamos vivendo? Será que a igreja está vivendo toda essa quantidade de sermões que está sendo projetada nas redes sociais? Será que a igreja não está vivendo esse ufanismo do eu quero, e vamos declarar, e quase fazendo amuletos gospel, e não interagindo com Deus, e não buscando a presença de Deus, porque onde está o meu amor? Aí o versículo 6 que nós vamos falar, tá, ele fala assim, onde é que está a minha honra? Aí ele pega um pouco mais pesado. Onde é que está a minha honra? E a honra, meu amado, no hebraico e no grego, honra significa alguma coisa que sai do teu coração. Deus está falando, não estou preocupado com a tua performance. Eu quero saber o que está no teu coração, o que está saindo do teu coração. Nós vamos falar um pouquinho mais. E o 7, 8 é a racionalização do pecado. Senhor, espera aí. Eu pequei porque minha carne é fraca. Aí eu pequei porque eu sou do signo de Áries, e Áries é todo emotivo. Aí eu pequei porque eu sou assim. E nós tentamos justificar. O ser humano vem justificando todas as coisas desde o começo da história. A mulher que tu me deste, Senhor, ela que me fez pecar. Tá? Então, isso vai acontecer muito forte, mas nós vamos ficar no versículo 6. O 10, Deus prefere fechar as portas. Meu amado, eu até fiquei entre o 6 e o 10. Você já pensou Deus chegando e falando assim, ó, por favor, fecha o templo. Fecha o templo. Deus vai dizer uma coisa mais pesada em Isaías capítulo 7. Deus faz, Isaías, vai lá na porta do templo, e cada pessoa que chegar lá, por favor, me pergunte, o que vocês vieram fazer aqui? O que vocês vieram fazer aqui? E talvez o Jussê, o Alexandre deviam ficar lá na porta perguntando, o que você veio fazer aqui hoje? E aí é uma resposta que só eu e você podemos dar. O que nós viemos fazer aqui hoje? E começa o versículo 1, peso da palavra do Senhor. Nós vamos pegar só algumas palavras no hebraico desse capítulo, tá? Mas eu amo essa palavra, a primeira vez que aparece aqui no Velho Testamento, que é a palavra massá, ou messá, que significa um pronunciamento, ou literalmente uma bronca. Messá também é traduzido como uma palavra pesada.
O que o profeta já chega lá no templo, imagina a situação, sacerdote, vem aqui, eu tenho uma bronca de Deus para vocês, ou eu tenho uma palavra pesada de Deus para vocês, e eles vão dizer, onde que nós estamos errando? O capítulo 3, meu amado, é o capítulo que todo mundo foge dele, que é um capítulo que fala que ninguém gosta de falar, que é dízimos de oferta. E nós não vamos ficar aqui, porque é uma coisa muito pessoal entre você e Deus. Tá? Mas é uma questão que Deus vai falar, tudo isso está errado. Tudo isso está errado. A adoração não é uma troca. Não é uma barganha, eu vou lá cultuar a Deus, né, eu vou fazer uma cartaxa, vou orar em língua, para ver se as coisas vão funcionando para mim durante a semana. Deus está dizendo, não é isso que eu quero. Eu não sou o Aladim, aliás, o gênio, né, da lâmpada mágica, para vocês ficarem esfregando a Bíblia, e eu saí para cumprir as promessas. Deus não ia no jardim do Éden para saber se as promessas que ele fez para Adão estavam tudo em ordem. Ele ia no jardim do Éden para ter relacionamento. O que Deus quer da sua vida não é que você suba no monte, amém por isso. Não é que você faça uma campanha, amém por isso. Não é que você faça um jejum, amém por isso. O que Deus quer é relacionamento. E por isso vocês vão ouvir até o arrebatamento do pastor Silas junto com vocês, amém? O tripé da vida espiritual, eu estou lendo a vida de Constantino, muito interessante. Tá? E até ali como que a igreja muda, como é que a igreja do Santo Sepulcro é construída, enfim, e como que essa ideia que eu prego aqui se perdeu, o tripé da vida cristã. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de comunhão com os santos. A igreja atual, contemporânea, tem esquecido essas três coisas. Então, eu acho que Deus também tem isto, tá? É um peso para o coração do profeta, porque imagina você chegar lá para o sacerdote, Deus está bravo com vocês. É um peso para o coração do povo, sacerdote e tudo, mas também é um peso para o coração de Deus. Porque para Deus, depois dessa palavra, se calar por 400 anos, Deus, imagina só, não é que Deus ficou birrento, não é que Deus falou, chega, estou de manhã, não é isso, Deus falou. Por isso que quando os evangelhos começam, qual que é a mensagem central? Chegando à plenitude dos tempos. A palavra no grego pleros. Chegando à hora certa, Deus começou a se manifestar. Mas 400 anos o povo ficou sem uma palavra de Deus. É muito tempo, meu amado. Não chegue a esse ponto, Deus falar, não chega, você está brincando comigo. Eu estou falando, todo domingo você está ouvindo minha palavra. Quem assistiu o Comece o Dia com Deus, amado, vamos abrir um parênteses. Se assiste o Comece um Dia com Deus, me faça dois favores. Primeiro, clique lá. Curtir, é uma mãozinha, não ponha para baixo, ponha para cima, tá? Clica lá. Segunda, escreva amém. Não precisa escrever mais nada. Ai, que a pastora está linda, eu sei que ela é linda. Ai, que biblioteca linda, eu sei que a minha biblioteca é linda. Nossa, a biblioteca, bom. Meu Deus. O que eu quero, coloque, porque isso faz parte daquilo que nós chamamos engajamento, né, Luana? Engajamento é muito importante para as coisas da igreja. Voltando aqui, quem assistiu o Comércio do Dia? Ah, pastor, eu não tenho. Todo dia, 5:30 da manhã, eu estou saindo para correr, ela está postando o estudo. 5:30 da manhã já está lá à disposição, tá? Então, se você quer receber a informação, fale com ela depois, que ela põe na lista de distribuição, ou você vai no YouTube e procure lá, está lá. Mas enfim, o de hoje é exatamente o que nós vamos pregar. Nós nem conversamos, eu escutei, depois que ela colocou, eu já tinha preparado a mensagem. Eu falei, uma só carne, né? E um só espírito também por isso. Porque é Deus falando, Deus colocando. Então, reconstruir o templo, restabelecer o culto, mas algo estava errado. Você viu que Malaquias é o resumo de tudo que nós já falamos dos profetas anteriormente. Alguma coisa está errada. É aquele momento que Deus fala assim, Silão, você preparou a mensagem, o Guilherme preparou, mas como é que está o coração de vocês? Como é que está o meu coração? Ou você acha que eu não me pergunto? Você acha que eu tenho a coragem de subir aqui para pregar uma mensagem feita de qualquer jeito, feita na última hora, sem antes orar? Toda madrugada, de sábado para domingo, eu leio para mim a mensagem. E Deus sabe disso. Eu leio, porque eu quero saber se o que eu vou falar tem a ver com a minha vida também. E eu quero não encontrar, e Deus falando assim, tem alguma coisa errada. Aquele que sonda os corações, aquele que sabe todas as coisas. Então, nós precisamos compreender. Estamos também com sérias deficiências nessa espiritualidade, também precisamos ouvir, com certeza.
Nós estamos vivendo uma igreja, meu amado, que é triunfalista, que é ufanista, nós já falamos muito sobre isso. Estamos vivendo uma igreja que está presa na estética, LED e não sei o que. Amém, se a igreja tem condições, meu amado. Tá? Amém por isso. Quando nós compramos aqui, eu queria ter recurso para comprar a esquina inteira. Tá? Amém, se a igreja tem recurso, tem condições, louvado seja o Senhor. Hoje nossa deficiência é o que é espaço. Eles estão usando a minha sala, o Ministério Infantil está usando a minha sala, a minha preciosa sala. Ninguém vai mexer nos meus trenzinhos não, né? Estão usando a minha sala. O Ministério Infantil está precisando de professores de espaço, a cozinha também está apertadinha. Meu irmão, então, nós também precisamos de algo maior. Só que eu sei o que Deus nos deu. E aquilo que Deus nos deu, eu não quero ouvir uma palavra pesada. Não foste fiel no pouco. Então por que eu vou te abençoar no muito? Talvez é uma questão para nós pensarmos, meu amado, sobre que tipo de espiritualidade que nós estamos vivendo. Que tipo de questão que nós estamos buscando. A palavra de Deus não é uma jaula, né? Você vai ter Freud, você vai ter outros autores. A Marilene Chaui tem um livro chamado A Religião, Essa Castradora. Rubens Alves também vai escrever contra a religião, e ele era um ex-pastor. Você vai ter vários psicanalistas e vários filósofos dizendo que a religião ela é castradora, que a religião ela poda, que a religião... Meu amado, a religião não é nada disso. Ou a palavra de Deus, desculpa. A palavra de Deus não é nada disso. A palavra de Deus é um mapa do tesouro. É um mapa da vida eterna. É um mapa da vida eterna. É um mapa da vida com sentido. Nietzsche tem uma frase que ele fala assim: quem não tem razão para viver não deveria viver. Victor Frankl trabalha essa frase no campo de concentração e ele aprimora, né? Ele coloca, em vez de razão, ele põe o sentido da vida. E eu faço uma pergunta para nós: qual é o nosso sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Por que nós vivemos? Será que nós vamos cair naquelas músicas populares, ou vida leva eu? Ou deixa que eu empurro a vida? Ou então todo dia, aquela música do Chico Buarque, todo dia é uma ciranda da vida? Ou será que nós vamos dizer, não, eu tenho um objetivo, eu tenho uma razão? E aqui talvez tenha que entrar uma mentalidade, meu amado, que eu trabalho muito nas igrejas, e eu falo muito para pastores, cria uma mentalidade de chamado, não de voluntário. Porque o voluntário faz do jeito que quer, na hora que quer, o chamado não. Se a pessoa tem chamado, seja para mexer no som, seja para mexer em qualquer lugar, ela faz independente da resposta da igreja. Então nós precisamos entender o seguinte, que a Bíblia vai apontar para tudo isso, que tudo isso é vida, e vida existencialmente. A nossa vida não é circunstancial. Ou vida leva eu, não é. A nossa vida não é circunstancial, se as coisas estão boas, se as coisas estão conforme o signo, conforme o vento, conforme o astral, conforme... Não é. A nossa vida é existencial nele. Por ele e para ele são todas as coisas. Então essa é a resposta da palavra de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a convicção que nós precisamos ter. Ele vai na nossa frente abrindo as portas fechadas. Essa é a nossa certeza. Eu te escolhi pelo teu nome. Chamei-te pelo teu nome. Meu amado, antes de eu chamar Silas, Deus já sabia que eu ia chamar Silas. Eu creio nisso. Eu creio no Salmo 139. Antes mesmo de eu ser formado, Deus já sabia que eu estaria pregando aqui. São essas convicções. É quando o Guilherme leu um texto que ele escreveu, e algumas pessoas, alunos, assistiram, né, o culto, quando ele fala, você trocou o Canadá por Uberlândia. Meu amado, não é o Canadá, não é nem a cidade de Uberlândia. É estar no centro da vontade de Deus. E eu e a Ângela, muitas vezes nós falamos isso, como nós somos abençoados nessa cidade. Concorda? Como nós, brincadeira, ô igreja, como nós somos abençoados nessa cidade. Porque nós sabemos que a boa e poderosa mão do Senhor está sobre nós. Isso tem que fazer toda a diferença. Esse é o tesouro da nossa vida. Então a vida não é examinada, que a vida que não é examinada, ela não vale a pena ser vivida. Eu acho que falta para nós, meu amado, é o conceito, né, que nós precisamos ter. Alguém pode só fechar, Alexandre, fecha aquela porta um pouquinho, que está dando muito reflexo, está aparecendo sombra, está todo mundo olhando para trás para ver. O sol agora mudou, tá, gente? O sol está bem aqui. Aí, ó o Gustavo ali aparecendo. Amém, Gustavo. Glória a Deus, amado, amém. Agora todo mundo olhando para cá, tá? Sabe uma das coisas que falta para nós, principalmente nós ocidentais, tá? É o conceito e a ideia de meditar.
Nós não sabemos o que é meditar. Nós achamos que meditação é aquela coisa esotérica. Nós achamos que essa coisa é zen. Meditar não é isso que está na palavra de Deus. A palavra meditar, na palavra de Deus, significa parar. Agora você vai achar um pouco estranho. Ficar que nem uma vaca mastigando aquilo que ela colocou na boca. Vamos esquecer a vaca e vamos trazer no prático. Significa você ouvir a palavra de Deus, você ficar pensando o que isso tem a ver comigo. Meu amado, uma das coisas que eu falo para os meus alunos, você pastor, você preparou uma mensagem, prepara tu, mas você tem que saber duas coisas. Lá vai ter a pessoa rica, que está reclamando que acabou a gasolina do helicóptero. Vai ter a pessoa simples que está reclamando que não tinha dinheiro para o Uber. Vai ter a pessoa que está sem dinheiro para pagar não sei o quê, e aquela que não tem dinheiro para a CEMIG. Vai ter aquela pessoa que tem as suas limitações, suas dificuldades, todas elas vão estar no mesmo espaço. E a pergunta é, qual é a palavra de Deus para todas elas? Porque a palavra de Deus tem que ser uma só. E elas têm que sair daqui com um conceito que falta muito. O que essa palavra que foi pregada aí hoje tem a ver comigo? Uma das coisas que eu ensino na exegese é a palavra oika. Oika, observação e interpretação, a aplicação C, correlação. O que essa palavra tem a ver comigo? Nós precisamos aprender a meditar e examinar. Eu sei que às vezes se você examinar o emprego, você vai querer sair. Se examinar o casamento, você vai querer sair. Mas não é examinar para tomar uma decisão negativa. É examinar para dizer o que Deus pode fazer. Qual é a diferença aqui do poder de Deus? Como que Deus pode entrar e agir nesse local? Ontem eu preguei uma palavra no casamento, muitas pessoas vieram falar comigo. Aliás, abrindo para esse mês de abril é o mês dos casamentos, misericórdia, tem mais 2 ainda pela frente, tá? Mas uma das coisas que eu falei ontem, e todo mundo, nossa, que coisa linda, eu fico impressionado, que eu falei a coisa mais simples, que é trazer Deus para dentro do casamento, do relacionamento. Porque aí nós precisamos examinar se essa vida está valendo a pena. Então, aí o versículo 2, eu vos tenho amado. Essa palavra amar, aqui não é aquela palavra de ágape que está no grego, tá? Ou de koine que está no hebraico, mas é uma palavra um pouquinho diferente, a palavra rabá, que significa amar para cuidar. Deus não está falando, ó, eu te amei. Não, Deus está falando assim, eu te acolhi. Vocês se lembram quando vocês estavam lá no Egito? Eu entrei com a minha mão poderosa, eu arrebentei com as estruturas do Egito, eu tirei vocês de lá, eu guiei vocês pelo deserto, porque Deus vai recapitular. Porque às vezes você vai encontrar Paulo recapitulando também, outros profetas recapitulando, Davi recapitulando, por quê? Parece que nós precisamos trazer a memória, talvez é por isso que Jesus falou, traga a memória. Porque nós saímos daqui e daqui a pouco nós já estamos preocupados com o almoço, em que restaurante nós vamos, o que nós vamos pedir para comida, ou que mexido nós vamos esquentar. E aí já esquecemos do que foi falado, que opa, isso aí tem a ver comigo. Então Deus está dizendo, vocês se lembram de como foi tudo isso? Eu amei vocês. Se lembram quando os inimigos se levantaram? Eu defendi vocês. Se lembram, vamos colocar no contemporâneo, se lembram quando vocês estiveram naquela situação da empresa? Eu amei vocês. Se lembram quando vocês estiveram naquela situação na estrutura familiar? Eu amei vocês. Ou seja, eu cuidei de vocês. E onde está a minha gratidão? Onde está a minha honra? Por isso que o Senhor faz essa pergunta, um povo frustrado que despreza o nome de Deus. A verdade é essa, esse povo, mas esse povo era muito cabeça dura, esse povo era terrível. Se eu estivesse no deserto, vendo o maná cair do céu, vendo a nuvem, meu amado, nós somos iguais. Nós falhamos. Às vezes quando as coisas não estão bem, nós se afastamos de Deus, aí tinha que ser o contrário. Ou às vezes quando as coisas começam a dar tão certo, aí nós se afastamos para aproveitar, porque agora já deu certo. Porque tem pessoas que são manhosas, as coisas não estão dando certo, se afastam de todo mal de Deus. Outras pessoas usam Deus como um paraquedas, né? Aproveita, saltou, desceu, agora esquece, solta o paraquedas lá, deixa lá. Nós precisamos saber o que nós queremos. Esse povo estava desprezando alguma coisa muito mais séria do que você pensa. Porque Deus fala o seguinte, tanto é que em Ezequiel, tem um momento que o povo estava sendo atacado pelos persas, e depois tinha outra estrutura lá que ia atacar. Deus fala o seguinte, olha, eu vou defender, eu vou fazer alguma coisa, mas não é por causa de vocês não. É porque o meu nome agora está em jogo. É aquele momento que Deus fala o seguinte, ó, o meu nome eu não vou deixar ser sujo. Bacana e horrível.
O que é o nome de Deus? Antes de entrar no próximo slide, quero que você grave só a mesma frase. O nome de Deus é a essência de Deus. E a essência de Deus é misericórdia, é justiça, é bondade. Nós queremos a misericórdia, queremos a bondade, mas nós esquecemos da justiça. Pesado foste na balança, e você foi achado em falta. Você já pensou Deus falar isso para nós? Ah, pastor, mas aonde que eu tenho faltado com Deus? Capítulo 1 está falando do culto. Capítulo 2 vai falar do relacionamento. Capítulo 3 vai falar dos dízimos e ofertas. Meu amado, é spoiler, mas uma das coisas que eu vejo as pessoas fazendo matemática para os dízimos e ofertas é algo entre você e Deus, mas não é matemática. Não é o que sobra, é posicionamento. Ah, mas eu estou... Meu amado, não é um peso também. Porque é gratidão. Na questão do culto é gratidão. A questão aqui é gratidão. Tudo cai em gratidão. Então, quando nosso apetite pelas coisas do reino for grande, aí nós deixaremos uma vida medíocre. Há muitas pessoas vivendo na mediocridade. Como é que está a vida? Está corrida. Como é que está a vida? Está pesada demais. Ih, já estou pagando incêndio. Como é que está? Matando um leão por dia. Meu, mas você é Davi? Matando um leão por dia. Meu amado, dá nós mudarmos. Como é que está a vida? Rompendo em fé. Você não sabe o que falar? Guarda essa frase. Pode estar maior dificuldade, maior luta, rompendo em fé. Sabe por quê? Você está profetizando que você vai romper em fé. Eu estou mudando, porque às vezes está muito corrido. E terça-feira, no conselho de pastores, o pastor falou assim, que a gente tem comum, fala, está corrido. E eu mesmo falo, não, está tão corrido, vários atendimentos, às vezes eu saio daqui tarde, eu chego, né, a Ângela sabe, muitos atendimentos, tem que sair correndo para dar aula, aí eu dou aula, lá. E eu falo, não, está bem corrido, agora eu mudei. Não, estou rompendo em fé. E eu quero que vocês, em nome de Jesus, sigam o meu conselho. Nós vamos romper em fé em nome de Jesus, tá? A distinção vital. O religioso busca a mão de Deus, produto e bênção. O cristão busca a face do Senhor. É isto que Deus estava falando. Senhor, povo meu, busca a minha face. Quando buscar a minha face, vocês me acharão. Interessante que Deus não fala, quando você buscar o templo, você vai me achar. Quando você buscar a liturgia do culto, vocês me acharão. Não. Ele fala, quando vocês buscarem a minha face, aí vocês me acharão. Há muitas pessoas querendo buscar a Deus na liturgia do culto, né? Essa semana, não vem ao caso qual igreja, meu amado, mas só um exemplo dentro do contexto que eu vou pregar. Uma igreja trouxe uma determinada pessoa, famosa, não teve espaço. Aí todo mundo no Instagram, né? Eu estive lá. É uma crítica, e não é uma crítica, mas é uma análise. Caracas, eu acho que se Jesus vier aqui, vai todo mundo te fotografar, botar no Instagram, ao lado de Jesus, meu brother. E vai viver. Porque Deus não está preocupado se você coloca no Instagram, foi por Ele. Deus está preocupado se realmente foi por Ele. Então, buscar a face do Senhor, meu amado, é uma vida de entrega. Às vezes é uma vida de sacrifício, meu amado, levantar cedo. Hoje está quente, ficar nesse culto quente, é uma vida de sacrifício. Sim, na nossa alma. A nossa alma quer prazer, a nossa alma quer limonada, a nossa alma quer rede, a nossa alma quer piscina. A nossa alma quer o prazer. Mas não, eu tenho um compromisso. Por isso que quando as pessoas vêm para o culto, eu olho e falo, amém, essas pessoas têm um compromisso. Nem que você manipule lá o fundão, sua família X que senta, não importa. Mas o importante é o compromisso com a palavra de Deus. É isso que vai fazer toda a diferença. Davi acelera, Salmo 119, eu amo esse versículo. Aliás, o Salmo 119, o dia que Deus me liberar para pregar, eu tenho vários sermões aqui que eu nunca preguei. Eu estou esperando Deus falar, Silas, chegou. Apressa-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Você já pensou você chegar, Senhor, eu não vou demorar em buscar uma vida de santidade, eu não vou demorar em ser uma pessoa responsável para com as coisas do reino. Meu amado, não viva uma vida de mediocridade, não viva uma vida no limite, viva aquilo que o Senhor tem para nós, que seja existencialmente. Então não existe mesa neutra, ou você tem prazer na lei do Senhor, ou você acaba sentado na roda dos escarnecedores. Meu amado, o mundo espiritual não tem preto ou é branco, não tem o cinza. Não tem cinza. Não tem cinza. Ou é ou não é. Tá? Então, o problema nosso, quem é mais antigo, tinha uma propaganda de um produto chamado Denorex. Parece, mas não é.
Eu acho que tem muitos cristãos denorex, parecem, mas não é. Tem cara de cristão, tem jeito de cristão. Meu amado, não é o cabelo, não é a saia, não é o terno, não é a barba, porque na Assembleia bigode pode. Então eu falo que a unção está aqui e aqui não pode, né? Então barba, mas bigode pode. Então são coisas dogmáticas, são usos e costumes. Mas não é isso que faz a santidade. A santidade é a minha relação com Deus. A minha santidade se faz na mesa que eu estou sentando. E eu quero fazer uma pergunta para você: qual é a mesa que você tem sentado? A mesa da palavra, a mesa da comunhão com Deus, a mesa da oração, a mesa onde você fala: Senhor, eu quero a cada dia buscar mais. Ou as suas companhias te levam à adoração, ou elas te arrasam para o cinismo. Não vamos falar sobre o cinismo, a psicologia tem muita coisa escrita sobre pessoas cínicas, tá? Jung vai escrever um pouco sobre o cinismo, tem outros autores, mas enfim, o cinismo é literalmente a pessoa que, vamos colocar um popularzão, não é bem isso, mas é o cara de pau. A pessoa é a cara de pau, entendeu? Ela faz que é, ela tem um discurso de que é, mas a Maria vai com as outras. Ela vive uma outra realidade, ela não vive a realidade do reino. Meu amado, preste atenção a uma coisa, nós seremos, que John Stott tem uma frase que eu acho linda. John Stott, numa discussão que teve lá, ele colocou assim: a igreja é a contracultura dessa sociedade contemporânea. Meu amado, nós somos a contracultura. Você quer outra pessoa legal que falou, o tal de Jesus Cristo, que aliás ressuscitou hoje. Sabe aquele que ele fala? Vocês são a luz e vocês são o sal. Que luz que nós estamos sendo? Que luz que nós estamos sendo? Que tipo de brilho nós estamos trazendo? Ontem à noite eu cheguei em casa, não foi na sexta-feira, estava a Cadija ainda, eu chamei, falei, também é só a Cadija. Eu tinha cortado a grama, tá, meu amado? Eu corto a grama, tá? Aquela grama verdinha, bonita, e nós colocamos 2 luminárias em casa. Aí a Cadija falou, que bonito. Eu falei assim, agradeço ao Elias, foi sugestão do Elias. Ficou muito bonito, viu, Elias? E aí a gente olha para aquilo e fala, olha, amém. Sabe, é você ter gratidão em pequenas ou grandes coisas. Não é você viver e você conseguir observar a boa e poderosa mão do Senhor. Aí entrou o versículo para nós partirmos para o encerramento. Onde está a minha honra? Essa palavra, meu amado, ela é muito confundida, principalmente nesse contexto de Malaquias. Essa palavra honra é a palavra kabet, que significa o direito de alguém, ou achar em falta. Quando Deus fala, pesado foste na balança, Ele usa essa palavra. Vocês foram pesados, onde está a minha honra? Porque todo o reinado que estava ali, foi resultado da boa e poderosa mão de Deus. E aquele povo olha, começa a fazer aquela festa toda e esquece que Deus protegeu aquela nação. O mesmo acontecia com Israel. E o mesmo pode acontecer comigo e contigo, meu amado. É aquele momento que talvez, porque nós vamos na bênção, é bênção demais, depende de Deus, fala assim, opa, vou ver como é que está o coração dele. Não é isso que Deuteronômio 8 fala? Eu tirei do Egito, é bênção, é bênção, é bênção. Levei vocês para o deserto, é bênção, é bênção, é bênção. Aí começa a faltar água. O povo não é capaz, eu já falei, pedi, Moisés, já veio o maná, tem a nuvem, tem a boa, poderosa mão do Senhor, pede a Deus para mandar água para nós. Não, você nos tirou do Egito para morrer nesse deserto. Uma das coisas, meu amado, que Deus está dizendo, cadê minha honra? Cadê a minha gratidão? Cadê olhar e dizer, tudo aqui Deus tem sido fiel? Muitas vezes, meu amado, eu sei que você não gosta do que eu vou te falar, porque eu também não gosto. Eu sempre falo que o versículo mais difícil para mim na Bíblia é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque tem coisa, meu amado, que eu pergunto a Deus, na boa, cara, na boa. Aonde que isso aqui vai dar? Aí a gente tem que aprender a aquietar-vos e saber que eu sou Deus. Se nós não nos aquietarmos e sabemos quem é Deus, a gente entra em desespero. É aquele momento que você olha e fala, Deus, aonde o Senhor quer chegar? Sabe como é que eu vejo isso? Quando você tem filho pequeno, e você fala, nós estamos indo, aqui nós somos simplórios, né? Vamos para o Hopi Hari, nada de Disney, tá? Vamos para o Hopi Hari. Uma criança aí de 8 anos, 9 anos, 10 anos, banco de trás, você sai de Uberlândia, você pega a rodovia, você nem chegou em Uberaba. Falta muito? Falta muito. E aí começa aquela, desculpa a expressão, encheção de saco até o Hopi Hari. Criança é assim. Muitas vezes nós somos esse tipo de criança. É aquele momento que Deus tem que dar um Dramil,
alguma coisinha para a criança dormir. Dá uma coisinha, dorme, meu filho. Um chazinho de erva cidreira. Durma, meu filho. Fica quieto, Ângela. Durma, meu filho. Aquele momento que você tem que dizer, durma, meu filho. Acho que às vezes Deus tem que botar a gente para dormir. E eu acho que Deus fez isso com Adão proposital. Senão Adão, não, Deus, aumenta um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais aqui. Não, tira aqui. Não ficou muito. Deus estava tentando construir a mulher até hoje. Não sei se era bom também. Deus estava tentando construir a mulher até hoje, meu amado. Aí Deus falou, Moisés, Adão, durma, que quando você acordar está pronto. Às vezes nós precisamos entender que olhar e agradecer. Nenhuma outra nação foi tão privilegiada diante de Deus quanto Israel. Nenhuma foi, meu amado. São duas nações no mundo hoje, uma é contemporânea, que nasceram com culto a Deus. Ah, mas que nós tivemos uma missa. Ok, essa missa eu também entendo que quem fez foram os judeus messiânicos convertidos. Depois nós podemos conversar à parte. Saíram 12 caravelas com Colombo, depois com Cabral foram outros. Mas amém. Então, teve uma missa, mas culto a Deus, de ação de graça, Israel e Estados Unidos. Foram as duas únicas. Ah, pastor, não estou falando do Trump. Trump nem existia, tá? Estou falando lá do começo. Sabe que lição que eu tiro? Que talvez o poder de uma nação esteja em como a base foi edificada. Talvez chegue aquele momento que você fala, Deus, agora meu lar já começou, agora já está tudo pronto. Volta no tempo, Deus, e põe a tua palavra como base. O Thanksgiving é gratidão. Uma das coisas que nós precisamos entender é isso, e que Israel deveria compreender a cada momento. Israel afastou de Deus, fechou o coração de Deus. Nós pregamos isso em todos os profetas. Tá? O José falou, também vai falar hoje à noite um pouco mais sobre esse profeta, né, Malaquias. Tá? Então, tudo isso nós precisamos entender. Fechou o coração para Deus. Antes de passar no próximo slide, meu amado, não feche o coração para Deus. A raiz do pecado do povo é a insensibilidade ao amor de Deus. Sabe como é que uma pessoa fica insensível ao amor de Deus? Quando as pessoas começam a olhar aquilo que o coração dela gostaria de ter. Ah, mas eu queria que tivesse dado certo isso. Queria que tivesse dado certo aquilo, mas Deus falou, eu sei o que eu estou fazendo. Tanto é que quando Jó começa a questionar, eu acho tremendo. O que Deus faz, Jó? Onde é que você estava quando estava construindo as estrelas? Onde é que você estava quando eu estava colocando a harmonia? Onde é que você estava onde eu estava colocando nome aos ventos? O limite aos ventos, o limite ao mar. Onde você estava quando eu dei limite às estrelas? Né? No caso, a palavra no hebraico seria para nós o meteoro. Bater lá e voltar. Por isso que a NASA conseguiu estudar. Onde é que você estava? Meu amado, quando nós olhamos isso, nós vamos dizer, não, por mais que eu não consiga entender, Deus sabe o que está fazendo. Essa é a mensagem do capítulo 1. Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe como vai fazer. Como lembrou C.S. Lewis, eu amo essa frase dele. Se você olha para o céu, ganha a terra. Se você olha apenas para a terra, você perde ambos. Há uma questão que nós precisamos levantar e dizer, para onde que eu vou olhar? Para onde que eu vou levantar a minha cabeça? E como afirma Paulo, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Essa palavra transformada, a palavra no grego ergenomai. Nós somos operacionalizados de dentro para fora, na glória e na glória. Cada dia Deus está transformando o meu caráter e o seu caráter. Nós estamos em obras. Tá? Eu e você deveríamos andar, como diz John Stott, com uma placa. Desculpe o transtorno, eu estou em obras. Já viu aquela coisa quando você chega, a rua está fechada? Desculpe, o Irapuru está fechado porque caiu uma árvore. Desculpe o transtorno, né? Estamos em obra. Nós tínhamos que andar com essa plaquinha, estamos em obra. Mas, meu amado, ninguém aqui é do governo atual para ficar uma obra ad eterno, tá? E nem com suborno. A obra de Deus tem começo, meio e fim. O que nós precisamos dizer, Senhor, complete a tua obra em nós. Senhor, leve a tua obra em nós. Então, existe uma verdade que só é revelada quando o chão desaparece. Sabe qual que é? Você só descobre realmente que Deus é tudo de que precisa. Às vezes Deus tira o tapete. Às vezes Deus permite situações para você sair daquela arrogância. Não, está dando certo, estou ganhando dinheiro. Olha o meu casamento, olha isso. Deus fala, para aí. Ontem a noiva, né, foi de helicóptero. Todo gado tem dificuldade de falar isso. Helicóptero, né? Mas aconteceu uma coisa que ela atrasou. Sabe por quê? Porque não tinha gasolina no helicóptero.
Aí não tinha como decolar. Pastor, o que isso tem a ver? Às vezes tem a ver com isso aqui. Deus, eu falo assim, Deus, eu brinquei lá, Deus não ia deixar faltar gasolina. Sabe qual que é a provisão de Deus? Eu falei essa semana lá na empresa Princípios, é a palavra roi no hebraico. Deus é o provedor. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você vai precisar amanhã. Deus sabe das suas necessidades. Mesmo aquela que você não esteja entendendo. E aí você vem aquela mensagem. Então a vida cristã não é um parque de diversão. Eu já usei essa frase numa mensagem há 3 anos atrás. A vida cristã não é um parque de diversão, mas é um campo de batalha. É um campo de batalha, não precisa sair demônio. Sai demônio! Caça demônio. Demons, né? Não, não é. Demons gostam, né? Não é caça demônio, meu amado. A vida cristã é um campo de batalha porque as trevas vão ir contra nós. Quer só uma prova? Vou começar a frequentar o culto. Vem preguiça. Agora eu vou começar a me apegar com Deus. Vem achismo. Será? Não precisa ser tão crente assim, não. Agora eu vou ter santidade no namoro. Para quê? Para que santidade no namoro? Está todo mundo aprontando. Tá? Agora eu vou ser dizimista. Para quê? Dá dinheiro. E olha só, não é nem para pastor. Mas se você quiser dar dinheiro para mim, eu recebo em nome de Jesus. Tá? Mas o que a palavra está dizendo é outra coisa. Então você começa a olhar para esses fundamentos da fé e você fala, cara, olha o bombardeio que nós temos. Sim, nós estamos vivendo um campo de batalha. E aí nós precisamos entender, a sociedade não quer pensar. A sociedade quer sentir. Quer ser uma coisa? Aí o culto hoje foi maravilhoso, eu senti a presença de Deus, amém. Fez diferença e vai fazer diferença? Aí hoje o louvor mexeu comigo, que eu quase caí na unção do Espírito Santo. E daí, levantou como? Eu caí na unção do riso, não conseguia conter o riso do Espírito Santo. E daí? Parou de rir, encarou a vida como? Amado, há uma coisa que eu e você precisamos entender, a causa do amor de Deus está nele, mesmo, e não em nós. A causa do amor de Deus, o fundamento do amor de Deus, não é pelo que você sente, não é pelo que você acha, é pelo que Deus é. E pelo que Deus é, a essência de Deus na minha vida e na sua vida, faz toda a diferença. Quero te convidar a baixar a sua cabeça. Eu não sei qual parte da palavra falou ao teu coração, mas eu creio que Deus trouxe uma palavra para nós, e eu creio que nós podemos sair daqui vivenciando e praticando e dizendo, Senhor, a começar em mim, Senhor, aquilo que o Senhor falou, que eu consiga colocar em prática. Pai, prepara os nossos corações agora para a ceia, que essa mensagem não fique no esquecimento, mas durante a semana possamos meditar nela, trazendo a existência, Senhor, e que verdadeiramente a Tua palavra seja luz para os nossos caminhos, mas que possamos andar nesses caminhos em nome de Jesus. Amém.